Olá, alunos do Colégio Militar Santa Maria, tudo bem? Professor Eduardo Oliveira. Mais uma aula sobre citologia. Hoje nós vamos abordar o citoplasma e as organelas citoplasmáticas. Essa é a última parte do nosso primeiro trimestre e nós vamos, nessa aula, falar sobre tudo que tem no conteúdo citoplasmático e as funções e estruturas das organelas. Tá? Uma das considerações importantes que nós devemos sempre começar a ponderar é a respeito das características que circundam todas as células. Todas elas têm uma membrana plasmática, todas contêm um citoplasma. Esse citoplasma ele é um líquido que ele tem uma característica. É a característica dele ser meio o que nós chamamos coloidal. É uma característica meio gelatinosa, meio fluida, tá? Essa característica do citoplasma faz com que nela possam circular as organelas citoplasmáticas e essas organelas transitarem por dentro dessa célula. Tá? E a última característica, que todas possuem o famoso material genético, o ácido desoxirribonucleico, o DNA. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os componentes do citoplasma, principalmente das células eucariontes. Por que eu não vou falar das células procariontes? As células procariontes elas serão abordadas mais à frente na tua linha de conhecimento do ensino médio, no segundo ano, mas só para deixar uma pequena amostra, as células procariontes elas têm praticamente nenhum tipo de organela. Elas têm uma estrutura que nós chamamos de ribossomo, que é digamos assim, uma estrutura que vai trabalhar na síntese de proteínas das bactérias, tá? E a diversidade maior de componentes estão no citoplasma das células eucariontes, tá? Citoplasma também pode ser conhecido e visualizado em alguns exercícios ou textos como citossol ou hialoplasma, tá? É um material gelatinoso, fluido, tá? Que lembra muito um gel. A base para a formação do citoplasma, como em qualquer ser vivo, é a água, tá? E também contém substâncias e organelas celulares, além de uma estrutura que nós vamos falar agora mais à frente, o citoesqueleto. É neste citossol que ocorre a maioria das reações metabólicas da célula, sejam reações catabólicas de construção ou anabólicas, catabólicas de destruição, de desmonte, ou anabólicas de construção, tá certo? O citoesqueleto é presente somente em células eucarióticas, e eu já te explico por quê. O citoesqueleto, ele é um elemento que vai, como o próprio nome diz, ele vai dar constituição à estrutura da célula, né? Um esqueleto celular. O porquê que as células procarióticas não possuem citoesqueleto? Células procarióticas possuem uma chamada parede celular, que fica ao entorno da membrana plasmática. Então, esse tipo de estrutura confere rigidez e um formato para a célula procariótica. Como as células eucariontes, e aqui guardo uma exceção das células vegetais, não possuem parede celular, elas têm então uma estrutura interna que dará formato às suas estruturas, tá? Às suas células. E as organelas celulares, como último ponto, que são componentes das células eucariontes. As organelas celulares, só nas células eucarióticas, e eu refaço aqui um negrito, né? Somente os ribossomos são compartilhados com as células procarióticas, tá? Então, tanto eucarionte quanto procarionte possuem o ribossomo. Tudo que nós vamos ver mais à frente de estruturas de citoplasma, organelas, somente célula eucariótica, tá certo? Fala o primeiro ponto, o primeiro é o citoesqueleto. Vamos falar então das funções do citoesqueleto. Aqui na imagem à direita é possível visualizar uma micrografia eletrônica que pode mostrar esses pequenos filamentos que está enxergando aqui. Esses filamentos que está enxergando aqui são, na verdade, o citoesqueleto. Ele dá a forma e organiza a estrutura interna da célula. Então, uma célula neuronal
que tem determinado aquele formato mais estranho, né? Parece uma estrutura bem espalhada, né? Uma célula cúbica da bexiga, uma célula elíptica, por assim dizer, das células musculares. Todas elas, essas formas celulares, elas têm a conferência na estrutura do citoesqueleto. Tá? Possibilita o deslocamento de materiais no interior da célula, né? Então esse citoesqueleto ele possibilita movimentos celulares, o que nós chamamos de ciclose, tá? E favorece o chamado movimento ameboide. O que é isso? É aquele movimento que aqueles seres unicelulares, as amebas, fazem para poder capturar o seu alimento ou poder fagocitar algum produto. Tá? Esse movimento ameboide também é observado em algumas células do corpo humano, por exemplo, os macrófagos, tá? Células de defesa. Tá? Falemos então um pouquinho sobre o citoesqueleto. E esses aqui nós estamos falando de 3 tipos de citoesqueleto. Quase todos eles estão presentes em todas as células. Alguns em maior proporção em alguns tipos de célula, em outros tipos. Como, por exemplo, é o caso do microfilamento de actina. Tá? A actina é uma proteína, tá? E que está relacionado com o movimento da célula. Então, células que têm um determinado tipo de movimento, ou seja, ela no seu tecido, como é o exemplo do tecido muscular, a actina é extremamente presente. Então, o movimento da actina sobre a miosina, na verdade, o contrário é o mais correto. A miosina que desliza sobre a actina e a actina sobre a miosina, esse tipo de processo, pessoal, ele tem uma relação com o movimento de contração das fibras musculares. Então, a actina, quando desliza sobre a miosina, ela contrai a célula. Então, frente ao uso de alguns íons, como é o caso do potássio, como é o caso do magnésio e o cálcio. Então, essa ação da actina sobre a miosina faz com que haja um movimento das células. Tá? Assim como acontece no segundo exemplo, os chamados microtúbulos. Muito comum na maior parte das células que tu conhece. Tá? Na maior parte das células, todas elas têm um número razoavelmente considerável de microtúbulos. Formado por um tipo de proteína chamada de tubulina, nunca te esquece do sufixo ina, salvo raríssimas exceções, quer dizer proteína. Tá? Relacionado então ao movimento e manutenção da sua forma celular. E os chamados filamentos intermediários. Esses filamentos intermediários, a base é a queratina. Tá? A queratina está relacionado também ao formato da célula. Então esses filamentos intermediários, a queratina é uma substância que deixa mais rígida a célula, tá? Por exemplo, a nossa pele, a epiderme, ela tem uma quantidade muito grande de queratina quando comparado a uma célula estomacal, por exemplo, tá? Então, dependendo do tipo de célula, dependendo da ação que a célula tem no corpo humano, tá? Ela vai ter mais ou menos componentes dentro do seu citoesqueleto. Esses 3 componentes, pessoal, são encontrados em todas as células eucariontes. Tá? Como eu falei, relembrando, alguns deles em maior e menor quantidade, dependendo da atividade da célula. Tá bem? Aqui é apenas uma imagem para demonstrar a estrutura do filamento, né, dos filamentos do citoesqueleto. Por exemplo, a actina, as 2 moléculas de actina aqui se entrelaçando, aqui é uma medida mais ou menos 7 nanômetros, é uma medida de espessura. Né? O microtúbulo, nós vamos falar dele mais à frente, são aqui as subunidades de tubulina, elas vão se enovelando. 25 nanômetros de espessura, é a mais espessa de todas. Tá? E o filamento intermediário, 10 nanômetros, ele é menos espesso. Tá? 3 filamentos compõem esse filamento intermediário. Então nota que a estrutura das moléculas, tá, difere para cada tipo de filamento, né, de microfilamento.
também a natureza da proteína. Elas não estão em cores diferentes simplesmente por um fato de querer colori-las, tá? E sim porque elas exibem uma natureza proteica diferente. Como é que eu sei isso? O que isso está querendo dizer com natureza proteica? Relembra das aulas de bases moleculares da vida. Proteína são sequências de aminoácidos. As sequências de aminoácidos dão a natureza da proteína, certo? Vamos indo. Bom, aqui é uma parte que vocês já ouviram falar, mas fica agora um pouco mais, digamos assim, clara. Tá? O citoesqueleto tem, claro, muito a ver com o movimento da célula. Esse movimento celular, como se fala, né, a chamada ciclose, é um movimento contínuo das organelas citoplasmáticas dentro do citossol. É importante para a distribuição de substâncias. Então, os hormônios, por exemplo, são preparados dentro das células, as enzimas, tá? Até mesmo o próprio lixo celular, que é produzido depois de uma digestão celular, ele tem que ser expurgado por exocitose, lembra? Então, a partir desse momento, eu preciso que o meu citoplasma me ajude, né, a empurrar esses elementos para fora. Com isso, a ciclose celular, ela promove essa movimentação através da distribuição, né, dessas organelas, como por exemplo os vacúolos residuais, né, que são expurgados para próximo da membrana plasmática e abertos e liberados. Tá? Um dos movimentos que tem muito comum é o chamado movimento ameboide, muitas das células fazem isso. Não só o movimento ameboide para captura de alimentos, tá? Como é o caso do nome que levou, né? Que deu o nome do protozoário a ameba, tá? Mas, por exemplo, células tronco, que se movimentam por entre os teus tecidos. As células indiferenciadas que vão substituir células que estão mortas ou tecidos que estão deteriorados. Tá? E aquela substituição que acontece. As células tronco, elas têm capacidade de se movimentar por entre as suas células, por entre os tecidos, através de movimentos ameboides. Tá? Então, esse movimento que está sendo demonstrado em zoom aqui, ó, é o movimento de empurro, de compressão para a extremidade da membrana plasmática, e esse movimento faz com que todo esse fluido, que é um movimento gel, tá? Imagina tu empurrando um gel através de um balão, né? A parede do balão sendo empurrada, o gel, a força que está sendo feita, estica essa beirada do balão e faz com que haja uma força de igual reação, né? Ação e reação. Então esse movimento do citoplasma ele tende a retornar. Então é um movimento que nós chamamos de cíclico, tá? A corrente chamada corrente endoplasmática, né? E esse ectoplasma, né, que está vindo do interior, fazendo parte dessa corrente e tendo um fluido de retorno, tá certo? Bom, esse movimento ameboide, já falei, o que tu tem que memorizar e ter em conta para ti é a formação de pseudópodes, tá? Ou seja, essa estrutura que está enxergando aqui é um pseudópodo, pseudo, falso, pó do pé, né? Lembra muito um pé. A ameba faz isso várias vezes, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre as organelas celulares e sempre lembrando que está aqui até em vermelho, que é para tu não te esquecer. Só células eucarióticas possuem organela, tá? Funções específicas, essenciais à vida da célula. São muito comparadas a órgãos de um organismo, tá? E por isso são chamados também de orgânulos, tu vai encontrar isso em alguns textos ou questões, organelas celulares ou organelas citoplasmáticas. Qualquer um desses nomes que tu escrever, tá? E memorizar, está correto, tá bom? Só não é correto tu chamar ela de órgão, tá? Aqui é a comparação a órgãos. Por ser de tamanho muito pequeno, o certo são esses três nomes: orgânulos, organelas citoplasmáticas ou organelas celulares. Qualquer um desses três, tá certo? Vamos falar do primeiro, um extremamente importante. O retículo endoplasmático. A palavra retículo, pessoal, quer dizer rede pequena.
endoplasmático. Olha a palavra é uma palavra composta, né? Endo, dentro, plasma, dentro do citoplasma, tá? A sigla que normalmente se usa é essa aqui, ó, RE. São tubos e bolsas membranosas. Esse retículo endoplasmático, pessoal, ele tem uma natureza dupla, tá? Ele tem duas principais ramificações. A primeira ramificação, ou seja, o primeiro grupo de retículos, é um retículo que nós chamamos rugoso, tá? Por que rugoso? Como ele é feito de tubos e bolsas membranosas, já vou te mostrar um desenho, tá? Ele apresenta nessas bolsas, nesses tubos, adesões que foram, ao longo do processo evolutivo, feitas pelos ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso é aquele que tem ribossomos aderidos às membranas celulares, tá? As membranas desse retículo. E ele confere a ele uma aparência de uma rugosidade. Eles têm ribossomos porque eles são produtores de proteínas. É a função do retículo endoplasmático do tipo rugoso, tá? Produz proteína para exportação. Para exportação para onde? Para a parte externa da célula. Se for um órgão, por exemplo, né, uma proteína que pode ser eliminada, ou derivado de proteína, né, que pode ser uma enzima, né, e são liberadas, produzidas e liberadas pelo retículo plasmático rugoso. A produção de enzimas lisossômicas, um orgânulo que nós vamos falar mais à frente, tá? Lisossomos, tá? Essas enzimas lisossômicas que participam da digestão intracelular. Agora pensa como uma ameba, um indivíduo unicelular que precisa fazer sua digestão, ninguém faz para ela. Então o que ela vai fazer? Ela produz, através do seu retículo endoplasmático rugoso, enzimas, e essas enzimas são liberadas para outra organela que nós vamos falar mais à frente, complexo Golgi, e esse complexo Golgi vai liberar os lisossomos que vão participar da digestão intracelular e conseguir o nutriente para a ameba. A tua célula não é muito diferente disso. Dependendo do órgão onde ela está, no tecido, ela vai fazer a formação das bolsas com as enzimas e vai participar da digestão intracelular ou liberar algum produto para fora da célula. Tá? Bom, aqui está o desenhozinho, o esquema que eu te mostrar, aqui, ó, só te localizando aqui a célula, que é o núcleo, né? Toda a célula, citoplasma em azul. O núcleo, tá aqui, ó, vou dar um zoom nele, o núcleo. E próximo ao núcleo, aqui a parede do núcleo, aqui, ó, começa a sair essas bolsas, essas dobras que estão aqui, ó, em zoom, esses tubos cheios de estruturas, cadê ela aqui, ó, aderidas, tá? Essas coisinhas mais pretinhas aqui. Os ribossomos, tá vendo aqui ó, a legenda, ó? Conjunto de ribossomos, vários ribossomos, pontinhos pretos aderidos, tá? Muito bem. Olha só, tu tem vários tipos de vários ribossomos aderidos à superfície dessas bolsas. Nota que ele exibe uma proximidade muito grande com quem? A parede do núcleo, o que tu chama de envoltório celular, antigamente chamado de carioteca. Isso tem um motivo, tá? A proximidade com o núcleo é devido à necessidade que essa célula como um todo tem de produzir os seus destinos, né, as suas proteínas, da maneira mais rápida possível. Nota que existe uma conexão existente entre a carioteca e o retículo endoplasmático rugoso, ou seja, eles possuem a mesma formação básica, membrana, tá? Uma bolsa membranosa. Por isso nós chamamos de orgânulos membranosos. Esses órgãos aqui são todos eles derivados de membrana plasmática, pessoal, tá? E a formação da carioteca não difere disso, tá? A formação da
da nossa estrutura do envoltório celular. Então nota que esses ribossomos que estão aqui, eles estão aqui adicionados para fazer a produção de proteínas, tá certo? Olha aqui, logo aqui ao lado está saindo um outro tipo de estrutura, também membranoso, conectado ao retículo endoplasmático rugoso, porém ele não tem uma estrutura impregnada nele, né? Não tem a estrutura dos ribossomos. Nós chamamos de retículo endoplasmático liso, tá? Eles têm também, obviamente, tubos e bolsas membranosas, liso porque não tem ribossomos aderidos. Então, o fato de ele não ter nenhum tipo de ribossomo confere a ele a produção de qualquer outra coisa que tu poderias imaginar, menos proteína. Olha, então o que faz então o retículo endoplasmático liso? Ele produz, sintetiza os chamados, olha o nome, já falamos várias vezes disso, ácidos graxos, fosfolipídios, esteroides. O que significa isso, pessoal? Lipídios. Eles produzem lipídios. Então, tudo que é de origem lipídica, ácido graxo, fosfolipídios, tu te lembra disso? Fosfolipídio é um dos elementos de formação da camada da membrana plasmática. É aqui que ela é produzida, tá? Então, e os esteroides? Esteroides, os tipos de esteroides, como por causa dos hormônios, né? Testosterona, progesterona, tá? Todos eles de fundo, né, de origem básica como lipídio. Em células do fígado, aqui cabe uma ressalva. E em células das gônadas sexuais, essas células possuem uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. E agora, para pensar. Por que as células do fígado teriam uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso? Devido à sua condição de armazenador de gordura. Tá? Ele sintetiza, ele guarda, ele transforma todo tipo de energia em gordura. Ele é um elemento de produção, síntese de gordura. Tá? E as células das gônadas sexuais, por quê? Porque a partir dos esteroides, né, formados, esses esteroides darão o comando às gônadas sexuais, as gônadas, só para lembrar, testículos e ovários, para produzirem as células reprodutoras. Então nota que cada tipo de célula, de cada tipo de tecido, vai ter a sua especificidade. Tá? Então células com maior número de retículo endoplasmático liso, né, maior quantidade, uma alta produção, são células que vão trabalhar para uma produção específica, assim como as células de retículo endoplasmático rugoso, tá, que vão trabalhar para a produção de enzimas. É o caso, por exemplo, das células do estômago, né, que produzem o pepsinogênio, é um tipo de enzima digestiva de proteína. Então aquelas células vão ter, obviamente, uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, tá? Isso é pensar fora da caixa, pessoal. A partir desse momento que nós conseguimos pensar nesse tipo de relação entre o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, por que eles estão próximo do núcleo? Porque o núcleo é o comandante da situação. É aqui dentro que está todo o código de formação. Então, se tu tens uma célula do fígado, uma célula hepática, uma célula da gônada desse testículo, tu tens uma célula do teu estômago ou do teu intestino, tu tens um DNA, onde todos são iguais, é claro, mas a função específica daquela célula é produzir um hormônio, converter energia em gordura, dependendo de quem está trabalhando nisso, sai essa informação e logo está aqui, ó. Essa informação é trazida através
Ácido ribonucleico, né, o RNA, é copiado, a informação é trazido para cá através do mensageiro e ele vai fazer com que haja a produção ou no retículo endoplasmático liso ou no retículo endoplasmático rugoso, certo? O retículo endoplasmático tem funções muito comuns, tá? Todos eles vão fazer a produção, o rugoso, de proteínas e seus derivados, o liso de lipídios e seus derivados, e todos eles transportam as suas substâncias e vão armazená-las, tá? Algumas dessas substâncias poderão ser transportadas, tá, pessoal? Através, guardadas nas bolsas, olha aqui, ó, tá? Nas suas bolsas, nos seus tubos, e algumas dessas substâncias são transportadas para um outro órgão, outra organela chamada complexo golgiense, que nós vamos abordar mais à frente. O segundo elemento que eu não posso deixar de falar é aquele que estava aderido à superfície da membrana plasmática, que são os ribossomos, tá? A constituição desse ribossomo são duas subunidades de tamanhos diferentes, tá? Todos eles são formados por ácido ribonucleico, tá? O chamado RNA, só que por uma característica própria, ou seja, um RNA com o seu próprio código, é um RNA ribossômico e com proteínas associadas. A função básica do ribossomo é síntese das proteínas. Ou seja, esses dois tipos de ribossomos que estão aqui, é o 50S, 70S e 30S, são tipos específicos de sintetizadores de proteína. Eles vão produzir determinados tipos de proteína em faixas distintas do teu DNA, tá certo? Bom, só antes que eu esqueça, ribossomo, ele está presente tanto em procarionte quanto em eucarionte, tá? Só para frisar. Falando a respeito do complexo golgiense, ou antigamente chamado de complexo de Golgi, ou ainda o terceiro nome, que eu não coloquei aqui para não ficar muito poluído, Golgiossoma, tá? 6 a 20 membranas, também nós chamamos de cisterna. Toda cisterna é usada para depósito, né, pessoal? São todas bolsinhas achatadas, empilhadas entre si, e que tem uma função: produzir carboidrato, tá? Então, toda forma de energia, tá, é energia rápida, produção de carboidrato. Então, a secreção e o armazenamento da célula, tá, produzir e armazenar carboidrato é com ela, tá? A formação, por exemplo, de algumas estruturas, como por exemplo o acrossomo dos espermatozoides. O que é o acrossomo dos espermatozoides? É a parte anterior. Se tu lembrar a imagem do espermatozoide, o espermatozoide ele possui a cabecinha lá na ponta, né? Ele tem uma bolsa ali. Durante o processo de modificação de uma célula normal dentro do testículo, em um espermatozoide, uma célula completamente adaptada, nós temos que ter uma função para aquela estrutura chamada de golgiossoma. Ela vai ter aqui no interior, no seu interior, na ponta do espermatozoide, uma enzima digestiva, que é para poder fazer a ruptura da camada mais externa do óvulo, para poder colocar o material genético lá para dentro e fazer a fecundação. Formam também estruturas chamadas de lisossomos. Então, o complexo golgiense forma essas vesículas, tá enxergando aqui, cortadinho, chamada lisossomo. Certo? Observa essa conexão aqui, tá? Olha só. Uma das imagens, talvez, mais intrigantes. Bonitas, diria até. Tá? O retículo endoplasmático granuloso, né, ou rugoso, como tu queiras dizer, é aquele que tem os pontinhos pretos, lembrando os ribossomos. Tá? Eles têm uma característica. Como eu te falei, eles armazenam, né, as suas substâncias, os seus produtos, e podem exportar esses produtos. Olha aqui, formando vesículas. Essas vesículas, pessoal, são, dependendo do tipo celular, são possivelmente
absorvidos pelo chamado complexo Golgi, tá? Na sua fase chamada fase face cis, tá? Ou seja, a face que está mais próxima, voltada para com a sua face para o núcleo, tá? Face voltada para os retículos endoplasmáticos. Então essa face cis é a fase de absorção de vesículas advindas, né, do retículo endoplasmático granuloso ou até mesmo, dependendo da situação, do liso, tá? Através dessas depósito feito nessas bolsas, tá? Nas chamadas bolsas intermediárias, dependendo da atividade da célula, se for, por exemplo, uma célula do teu estômago, a produção do pepsinogênio, que é uma enzima, tá? Vem sempre, que toda enzima é uma proteína, vem sempre do retículo endoplasmático granuloso. E ele sai, conecta-se à face cis do complexo Golgi e é guardado aqui no Golgiosoma. Dependendo da necessidade, o Golgiosoma libera o chamado lisossomo primário através da sua face trans. Tá? A face trans, ela é a chamada face de exportação. Olha aqui, ó, as dobrinhas acontecem aqui na face do complexo Golgi, cheio de enzimas digestivas, encosta na membrana plasmática e libera a secreção. Isso aqui, pessoal, é o que acontece quando tu tens uma liberação de pepsinogênio na superfície da tua parede do teu estômago, tá? Bom, essa relação entre essas três organelas, sim, três, retículo endoplasmático granuloso, complexo Golgi e lisossomo, ela é fundamental para que ocorra o processo de digestão celular, por exemplo, que é feita, digestão alimentar, que é feita, por exemplo, no nosso trato digestivo. E aquelas amebas, aqueles seres bem simples, eles, claro, não liberam para fora, e sim os seus lisossomos, eles vão encostar nas chamadas vesículas digestivas, que são formadas depois da fagocitose, e vão liberar as suas secreções quando há a conjugação. O que é isso? É quando essa vesícula, tá, o lisossomo, se fusiona à vesícula digestiva que foi fagocitada pela ameba. Tá? E todo o produto de expurgo, né, através da liberação do resíduo, é feito através da abertura aqui com a membrana plasmática. Certo, pessoal? Bom, só para finalizar, né, o processo complexo Golgi, ele possui um mecanismo que tem uma conexão grande com o retículo plasmático rugoso, que faz síntese de proteínas, forma vesículas, né? O complexo Golgi concentra e empacota. Esse empacotamento que está se falando é o envelopamento, é a formação do processo de vesícula, né, vesicular. Tá? As vesículas de secreção, ou também chamados grãos de zimogênio, tá? E a eliminação da secreção. Se essa eliminação de secreção for uma digestão intracelular, né, no caso de amebas, se for uma digestão, a secreção, por exemplo, uma digestão para fora, no caso de uma digestão no teu estômago. E se for, por exemplo, uma formação de um hormônio de serotonina, por exemplo. Né? A serotonina ela é liberada como é liberado aqui, ó, no processo que nós estamos vendo aqui. Tá? Aqui um desenhozinho mostrando um esquema, mostrando o cromossomo, né? Perdão, mostrando o acrossomo, essa parte mais alaranjada aqui, né? Mais amarelada, esverdeada, não sei como é que a sua tela está mostrando, a minha está mostrando meio esverdeada. Esse acrossomo ou acrossoma é a chamada cabeça, na cabeça do espermatozoide, ele está repleto, ele é um complexo de Golgi modificado. Isso aqui tudo é uma célula, pessoal, tá? Totalmente modificado. Então vai ver aqui, ó, mitocôndria, uma outra organela que nós vamos falar mais à frente, um flagelo modificado de outras estruturas, que nós vamos ver mais à frente, tá certo? Bom, para agora a gente vai ficar até aqui os lisossomos, tá?
E eles têm uma função. A função deles é promover a lise ou quebra. Esse é o último organelo que nós vamos falar agora, tá? São as bolsas membranosas, que contêm dezenas de enzimas. Todas elas, se tem uma enzima, tem um sufixo característico. Ase, lembra disso? Nuclease, que degrada ácido nucleico, protease, tá? Que degrada proteínas, e aí vai, lipase, blá blá blá. Então a função básica é digestão intracelular. A heterofagia ou a autofagia. O que é isso, heterofagia e autofagia? São processos que nós temos que observar como heterofagia sendo uma digestão de algo diferente, hetero. Autofagia é quando tu tens uma digestão de si mesmo. Nós vamos falar mais à frente, tá? Os lisossomos recém-produzidos pelo complexo Golgiense, eles andam pelo citoplasma, nunca te esquece. O citoplasma ele é fluido, tá? E através desse movimento eles vão se fundir às bolsas membranosas, tá? Que tem nesses materiais a serem digeridos. Enquanto essa fusão não acontece, eles são chamados de lisossomos primários, tá? Então eles estão circulando no citoplasma cheio das enzimas. Não iniciaram a atividade digestiva. Quando eles se fundem às bolsas membranosas de material, por exemplo, a ameba fagocitou um pedaço lá de uma estrutura, né? Um pedaço de alga, sei lá eu. E aí ele formou o chamado vacúolo, o fagossoma, né? Quando o lisossoma primário encosta naquele fagossoma, ele vai converter aquela estrutura ali em uma única vesícula. É um chamado vacúolo digestivo, porque o lisossomo primário vai liberar as suas atividades enzimáticas, suas enzimas, e vai começar a degradar. Quando se fundem, olha aqui, ó, eles vão se formar então os chamados lisossomos secundários, tá? Heterofagia e autofagia, para a gente começar a encerrar. A heterofagia, material a ser digerido pelos lisossomos, é proveniente do meio externo. Fagocitose, pinocitose, tá? Lembrando que pinocitose são pequenas estruturas, tá? E o processo de aquisição é por invaginação da membrana, certo? E a autofagia. O material pode ser digerido pode ser provido pela própria célula. Pode até ser algumas organelas celulares velhas. Nada se perde, pessoal, tá? Essa, digamos assim, reestruturação da própria célula, ela é importante. Renova a estrutura celular, tá? Aqui está uma demonstraçãozinha, né, do complexo Golgiense, o lisossomo primário, tá? O vacúolo autofágico, por exemplo, olha o nome, vacúolo autofágico. Esse vacúolo englobou uma estrutura que aqui eu vou te mostrar, chamada de mitocôndria, uma mitocôndria velha, tá? Não está fazendo mais nada. Então o lisossomo vem aqui, degrada, porque isso aqui está cheio de material rico, nutritivo. Todo o material nutritivo, aminoácido, lipídio, né, ácido graxo, fosfolipídio, tudo isso aqui é devolvido para o citoplasma e usado como matéria-prima para a formação de outras estruturas, tá? Gera um resíduo, esse vacúolo residual encosta na membrana plasmática e acontece a exocitose. Isso é um exemplo de autofagia. Um exemplo de heterofagia, tá? Um lisossomo, né, repleto de enzimas digestivas, um lisossomo primário, vagando pelo citoplasma, ele encontra um vacúolo digestivo. De onde veio esse vacúolo digestivo? Através de uma fagocitose, que Pseudópodo fagocitou uma partícula, o fagossomo envolve, ele é todo feito de membrana plasmática, olha aqui, ó, e as membranas vão se encostar. O lisossomo, como também tem formação de membrana plasmática, encosta no fagossomo e forma aquilo que eu já te relatei, o vacúolo digestivo, o lisossomo secundário. Aqui acontece a absorção, degrada a absorção dos nutrientes, como aconteceu no autofágico, todos os aminoácidos, ácidos graxos, tá? Açúcares, água, tudo que tiver ali no meio vai ser incorporado pelo citoplasma e utilizado como matéria-prima. Forma-se o vacúolo residual e expurgado através da plasmocitose, tá? Esse é o ciclo da ação dos lisossomos. Muito importante na
sobrevida, digamos assim, dos nossos tecidos, com a renovação celular, com a digestão extracorporal, tecidual, como é o caso da nossa digestão no intestino e no estômago, e para seres unicelulares, como é o caso já da ameba, como eu falei para vocês. Tá? A gente vai finalizar com só uma parte da heterofagia aqui, ó, fagocitose, engloba partículas sólidas, formação do fagossomo, bolsas membranosas, formação do vacúolo digestivo, tá? Que é o fagossomo mais o lisossomo primário, formação do vacúolo residual, restos do processo digestivo, e o processo de liberação para fora. Tá? A autofagia, por exemplo, é um lisossomo primário que engloba um orgânulo, vindo da própria célula. Tá? Forma o vacúolo residual através do processo final da digestão e a plasmocitose, que é o expurgo. Tá certo, pessoal? Uma das coisas que deve ser sempre lembrada e sempre relacionada aos lisossomos, tá? Várias vezes já entrou em questões de vestibular, questões aí em testes e aí vai. Como eu observo isso na natureza? Como eu observo a ação do lisossomo na natureza? Através de um exemplo simples, tá? Já vou direto para ele aqui embaixo. Regressão da cauda do girino. Tá? O processo metamorfose, né, dos girinos, da transição da fase larval aquática para a fase adulta terrestre, tá? Ela é marcada pela regressão da cauda do girino. O girino guarda energia, né, muitas das vezes, como alguns animais fazem, é o caso dos lagartos, répteis, né, guardam energia na cauda. O processo denominado autólise se dá quando os lisossomos se rompem, eles explodem, tá? E liberam as enzimas digestivas. Degrada a célula inteira. Isso chama-se apoptose. A célula se mata, vamos dizer assim. É a capacidade da morte celular programada. Tá? Então a célula tem um tempo de vida. Aquela célula que está na cauda do girino tem um tempo de vida. Tá? Aquelas células, aquela estrutura, cauda tem um tempo. Então aquele está marcado no DNA do animal. Tá? Então, quando o lisossomo explode dentro daquela própria célula, ele sabe que está fazendo, ele sabe não, ele está programado para fazer isso. Então, é algo que vai beneficiar, e foram indivíduos selecionados ao longo da seleção natural dos organismos, foram selecionados para fazer esse tipo de procedimento. Então, aquelas células daquela região têm a apoptose, a morte programada através da autólise, rompimento da sua estrutura lisossômica para a regressão da cauda do girino. Tá certo, pessoal? Bom, nós vamos parar por aqui, vamos continuar a partir desta outra organela aqui, chamada de peroxissomos, na segunda metade da nossa aula, tá certo? Provavelmente haverão 2 ou 3 partes desse capítulo, mas a primeira de hoje acabamos aqui em lisossomos. Próximo, continuamos com peroxissomos. Bons estudos e aguardem a próxima. Tchau, tchau.